A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e é com muita alegria que eu venho aqui fazer menção dessa nossa primeira aula que tem por título Na Bíblia, a Bússola da Vida. Essa lição nesse trimestre vai tratar do tema Cremos. Tudo que nós cremos, nós evangélicos, pentecostais, tudo que nós cremos. É uma revista muito completa, ela está muito bem detalhada sobre as principais doutrinas da nossa fé. Gostaria de agradecer o convite, mais uma vez, do nosso querido evangelista Adalberto, o superintendente setorial da nossa Escola Bíblica Dominical aqui do setor de Itapevi, o nosso pastor setorial, o pastor Daniel Vieira Chagas, nosso pastor Maurício, que é o segundo pastor supervisor, e suas digníssimas esposas, a missionária Nazaré, a missionária Lisbiane. É com muita alegria que eu aceito mais uma vez esse convite. Amém? Como eu já havia dito, o tema na Bíblia, a bússola da vida. Quer dizer o quê? Que a bússola da vida está na Bíblia. O texto bíblico está em Salmos 119, do 97 ao 104. Vamos ler? Pega aí a sua Bíblia, pega a sua revista. Vamos se preparar para esta aula, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ó, quanto amo a sua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os amigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Amém? Glória a Deus. O nosso destaque está no Salmo 119, o versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Glória a Deus. A Bíblia, ela é um tesouro, né, para nós. E vocês sabem o que é Bíblia? O que significa Bíblia? A Bíblia, muitas vezes a gente costuma achar que é um único livro, porque ela está compilada num único volume, onde a gente carrega todos os dias conosco para ir para a igreja, para evangelizar, para estudar em casa. Só que a Bíblia, ela é o plural de livro. Significa o quê? Ou o plural de rolo. Ela é uma coleção de vários livros juntos em um único volume. Ela é uma coleção literária. Na Bíblia existem diversos livros de diversas formas literárias. Tem salmos, tem história, tem diversos tipos de narrativas, né, poemas. Tem livros muito antigos. Existem livros que foram escritos há quase 4.000 anos, ou há mais de 4.000 anos. Tem livros que são do Novo Testamento, que foram escritos há 2.000 anos. Então, existem essa diferença gigante de anos entre um livro e o outro. E são diversos autores diferentes, diversos escritores, né, que compuseram toda essa coleção maravilhosa que é a nossa Bíblia Sagrada. Glória a Deus. No Novo Testamento, na época de Jesus, não existia a Bíblia como a gente tem hoje. Eles tinham rolos que
eram somente, obviamente, do Antigo Testamento, porque eles ainda estavam escrevendo toda essa história que nós conhecemos hoje, a partir do nascimento de Jesus, né? Então, o Novo Testamento, ele foi escrito somente há 2000 anos atrás, a partir da vinda de Jesus na Terra. E, assim, antigamente também, naquela época, não tinha imprensa como imprensa, assim, essas máquinas que imprimem, essas impressoras, para imprimir essas páginas da Bíblia como a gente tem hoje. Elas eram escritas à mão, em rolos, primeiro em papiro, depois pergaminho, até ir a evolução do papel, até a invenção da prensa, para chegar na Bíblia que a gente tem hoje, da forma que a gente tem hoje. Então ela tem uma história muito grande, muito linda, de tudo, da forma com que, para a gente ter a Bíblia da forma que a gente tem hoje, ela passou por diversos processos, diversas modificações, até que, de tanta cópias das cópias, não existe mais nenhum original, nenhum livro original que foi escrito lá pelos autores que nós conhecemos da Bíblia existe mais da forma que ele foi escrito. O que existe hoje são cópias das cópias, e nós temos agora em nossas mãos todas essas cópias que foram passadas de gerações em gerações até chegar no dia que a gente tem hoje. Hoje, nós temos também diversos tipos de Bíblia. Eu não sei se vocês já repararam que tem, quando o pastor, por exemplo, vai ler lá na igreja, vai fazer aquela leitura responsiva, daí cada irmão começa a ler uma parte diferente, assim, de uma forma diferente. A gente sabe que o significado, o sentido é o mesmo, só que muda diversos tipos de palavra, muda o sentido às vezes da frase, por conta dessas diversas versões da Bíblia. Algumas mais comuns, a que a gente mais usa na Assembleia de Deus, é a Almeida Revista e Corrigida. Mas existe a Almeida Revista e Atualizada, existe a King James, existe a King James atualizada, existe a NVI, que é a nova versão internacional, existe a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, existem diversas versões. Se vocês forem olhar, comparar, as Bíblias têm de diversos gostos, diversos tipos, tem Bíblias de estudo de diversos comentaristas diferentes, tem Bíblias para tudo quanto é segmento da igreja, para todos os departamentos. Existe Bíblia de criança, existe Bíblia de jovem, existe Bíblia da mulher, existe Bíblia do varão, existe Bíblia do pregador, existe Bíblia do pastor e para todo quanto é gosto. Hoje nós temos em mão esse tesouro riquíssimo de diversas formas que a gente quiser, né? Antigamente, no início, lá no Novo Testamento, não era dessa forma, era muito difícil. E a gente vai ver ao longo da revista um pouquinho sobre a história da Bíblia, amém? Aqui na revista, eu já fiz uma introdução e vou continuar aqui na introdução, no meio aqui da leitura. Diz assim: no Novo Testamento, não existia máquinas para unificar e imprimir os livros que formam a Bíblia hoje. Por falar em testamento, você sabe o que essa palavra significa? Ela significa pacto, contrato e aliança. A Bíblia está dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. A partir desses 2 documentos, uma aliança foi realizada para cada um povo em particular. Para Israel, no Antigo Testamento, e outra universal para todos os homens e mulheres do mundo, que é
a igreja, que somos nós, glória a Deus, que é o Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Nós, no trimestre passado, nós estudamos as cartas paulinas. Aquelas igrejas na qual Paulo escrevia suas cartas, elas não tinham as cartas, porque Paulo estava ainda escrevendo. Os outros apóstolos, João, Tiago, Judas, Pedro, também estavam escrevendo as cartas. Então a igreja se reunia nos seus lares, eles faziam menção do que eles viam, do que eles testemunharam, do que eles conheciam dos apóstolos que pregavam a palavra de Jesus, o que eles aprenderam de Jesus. Jesus falou para eles: vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém e em Samaria e em toda a terra. Então, os discípulos, após Jesus ser assunto ao céu, eles tiveram essa missão. Jesus também falou para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Só que Jesus não deu um exemplar da Bíblia, do Novo Testamento para eles, como a gente tem hoje. O que Jesus deu para eles foi todo o ensinamento passado verbalmente e pelo que eles viam Jesus fazendo, pelo testemunho de Jesus. Então, o que eles faziam era passar, pregar tudo o que eles tinham visto e vivido. E o apóstolo Paulo, e assim como os outros escritores das cartas do Novo Testamento, eles escreviam para animar a igreja, para corrigir, para exortar, para animar, para agradecer as igrejas que eles tinham aberto ao longo da sua jornada missionária. Então, essas cartas têm um valor teológico muito grande e serve até hoje para nós, para ser um guia para as nossas igrejas nos dias de hoje. Todos os líderes religiosos, os pastores, pregadores, missionários, todos os líderes de departamento, todos devem saber o que está escrito nessas cartas, devem conhecer essas cartas, devem saber do que foi passado, porque a gente sabe que já faz mais de 2000 anos que teve a morte de Jesus, que Jesus foi assunto ao céu. E todo esse testemunho passado, se fosse passado somente de boca a boca, vocês conhecem a brincadeira do telefone sem fio? Quando a gente fala uma coisa para a primeira pessoa, até que ela entende direitinho, mas ela vai repassar aquilo para outra pessoa, ela já sai meio distorcido. Daí quando chega na última pessoa, ela fala coisa completamente diferente do que a pessoa falou, né, no começo. Então imagina, se todo o conhecimento fosse só passado de boca a boca, o que chegaria até os nossos ouvidos depois de 2000 anos? Acho que não chegaria a nada. Então foi muito importante ter esses fatos documentados, escritos, através de cartas, através de missivas, através de livros históricos, como Atos dos Apóstolos, como os Evangelhos. É de grande valor para nós esses documentos escritos, para a gente poder dar continuidade a essa obra tão gloriosa. No Antigo Testamento, existe 39 livros. E no Novo Testamento, existe 27 livros. Olha só quanta coisa, né? 66 livros no total. É uma maravilha. É uma bênção para as nossas vidas, todo esse documento escrito. Eu quero que, a partir desta aula, vocês deem mais valor a essa joia que vocês têm nas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Então, foi necessário que tudo que eles tinham aprendido, tudo que eles tinham vivido, vivenciado, eles tivessem escrevido mesmo para nós, para deixar para nós como um manual de fé e prática que é a Bíblia. Né? Glória a Deus pela vida desses homens de Deus, desses grandes mestres que nos deixaram, esses grandes livros
que fazem toda a diferença para a nossa formação, para a fundamentação da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui na revista. A Bíblia foi redigida por pessoas. Nós falamos que a Bíblia é o livro, a palavra de Deus. Né? A palavra é a palavra de Deus, mas Deus precisou de homens e de mulheres para escrever a Bíblia. Então ela foi redigida, ela foi escrita por seres humanos, por homens. Vou continuar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais a leitura. A pergunta: como a Bíblia foi escrita e para quem foi dirigida? Essa pergunta, ela nos ajuda a compreender a forma de Deus revelar a sua palavra aos seres humanos. Em primeiro lugar, a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo. Aí você fala assim, eu aceito Jesus e a Bíblia vai e cai do céu no seu colo. Não foi assim que aconteceu, né? O nosso Deus usou pessoas simples, em épocas diferentes, de povoamentos distintos, com habitantes e hábitos diversos dos nossos. É complicado entender, né? Imagina. São muitos e muitos e muitos anos de distância. Quando Jesus conta suas parábolas, é comum para aquelas pessoas que estão ouvindo ele, naquele momento, entender, compreender o que ele está falando, porque era do dia a dia daquelas pessoas. Jesus só usava exemplos do dia a dia para que aquelas pessoas pudessem compreender o que ele estava falando sobre os mistérios do reino de Deus. Né? Jesus falou dos grandes mistérios do reino através de parábolas. Ele falou da parábola das 10 virgens, ele falou da dracma perdida, ele falou de diversas parábolas do semeador, que vocês já conhecem. E ele deu exemplo do dia a dia deles. Só que para nós, aqui, desta região, da Grande São Paulo, em 2021, é muito diferente os costumes. As roupas é muito diferente, a comida é muito diferente, o ambiente é muito diferente, porque eles viviam lá numa região desértica e a gente não sabe como que é. Só quem viajou para um lugar desértico sabe como que é. A gente não consegue entender profundamente o que Jesus está falando ali, aquelas parábolas, porque a gente não vive da maneira que eles vivem. É uma cultura e uma época muito diferente da nossa. Então a gente tem que estudar, tentar entender como que era a vida, como que se passava ali naquela época, para a gente conseguir interpretar o que Jesus está querendo dizer. Porque para aquelas pessoas era simples, mas para nós é um costume muito diferente. Então, por isso que é necessário também a gente estudar a Bíblia. A Bíblia, ela foi feita para ser estudada. Ela foi feita para a gente desvendar os seus mistérios. Porque para nós é muito distante a época. Então, já mudou muita coisa. Amém? Então, vamos continuar aqui. Mas que ao longo de aproximadamente 1.600 anos, ou seja, 16 séculos, organizaram o conjunto de livros sagrados, a Bíblia. Então, a Bíblia foi escrita ao longo de muitos anos e ela foi organizada da forma que a gente tem hoje, aproximadamente ao longo de 16 séculos. Então, demorou tudo isso para a Bíblia estar da forma que você tem hoje na sua casa. Então, valorize, que é um tesouro. O Antigo Testamento vem do povo judeu e séculos mais tarde tornou-se o livro dos cristãos. É composto por 39 livros e nestes escritos aparecem os nossos primeiros pais da fé, os guerreiros, os juízes, os reis, rainhas, animais
e tantos outros personagens que podem deixar você até admirado. A maneira como vemos Deus hoje tem origem neste testamento da Bíblia. Quer dizer o quê? A gente conhece Deus através da Bíblia, através da palavra. Deus se revelou ao homem através da palavra, através da Bíblia. Então não tem outra forma da gente conhecer a Deus se não for através da palavra dele. Ele deixou escrito tudo que a gente precisa saber sobre ele. Tudo que a gente precisa conhecer sobre Deus está na palavra dele. Amém? E ele vai se revelando a nós na medida que for necessário e na medida que nós também mostramos interesse em conhecer mais. Então, à medida que você se coloca na presença do Senhor, orando, buscando, desejando conhecer mais de Deus, ele vai se revelando a você através da sua palavra. Amém? Deus aparece como o Criador. Lá em Gênesis, né, tem descrito como ele criou os céus e a terra, as pessoas, os animais, a natureza. Ele aparece como o Pai cuidadoso dos filhos amados. Ali também, pessoas oraram ao único e verdadeiro Deus. Outras choraram, mas se fortaleceram no Senhor. Não há pessoas que fiquem indiferentes à leitura do Antigo Testamento. Não tem como você ler o Antigo Testamento e permanecer da mesma maneira. E falar, é mais um livro. Não tem. Porque a palavra do Senhor, ela transforma a gente. Ela combate, né, com nossa natureza caída. Ela confronta o nosso espírito, ela nos confronta. Então não tem como a gente ler mais uma leitura, não. Ela transforma-nos, ela tem esse poder de nos transformar. Amém? O Novo Testamento é formado por 27 livros. Ele nos conta a história de Jesus de Nazaré, dos seus discípulos e mais tarde, dentre estes, os 12 apóstolos. O Novo Testamento conta como as igrejas foram formadas e multidões passaram a crer em Jesus como Salvador. Entretanto, bem lá no início da história da Bíblia, não existiam as divisões que hoje conhecemos, Antigo e o Novo Testamento, números de capítulos e versículos. Estas vieram depois de um tempo, para que, didaticamente, compreendêssemos mais facilmente a leitura da Bíblia. Existem algumas Bíblias que existe até o epígrafe. Sabe aquelas letrinhas, aquelas palavras escritas em negrito antes de começar uma passagem da Bíblia? Então, existem Bíblias que têm esse epígrafe. Até esses epígrafes, eles são colocados depois, para facilitar a nossa leitura. Para quando a gente abre a Bíblia, a gente lê lá aquela parte que está em destaque preto, a gente já sabe do que vai falar o texto. Então fica mais fácil para a gente se localizar. Assim como os capítulos e os versículos. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo estava escrevendo lá as suas cartas, ele não colocou lá capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Ele não fez assim. Ele só escreveu, como ele escreve, como nós escrevemos um texto, um livro. Depois, quando foi compilado a Bíblia, quando foi feito, né, a Bíblia da forma que a gente tem hoje, que foi incluído os capítulos, os versículos, para facilitar a gente a localizar as passagens. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela compõe no total, 66 livros. Glória a Deus. Glória a Deus. O cânon bíblico está fechado. O que quer dizer o cânon bíblico? As escolhas desses 66 livros já está fechada, já está determinada. E não pode
nós não podemos acrescentar mais nenhum livro na Bíblia. A gente não pode acrescentar nenhuma palavra mais na Bíblia, porque tudo que a gente precisa, a revelação infalível de Deus já está registrada. A gente não precisa de mais nada para a nossa salvação. Tudo que a gente precisa já está ali nesses 66 livros. Então não precisa acrescentar mais nada. Nós sabemos que a Bíblia Católica, ela contém mais livros do que a nossa. E esses livros, eles são verdadeiros, são históricos e tudo, só que eles não contribuem em nada para a nossa salvação. Então ele foi tirado, ele foi colocado de lado, ele não é que foi desprezado, mas ele não precisava estar nessa compilação que nós temos hoje, porque o que nós temos é a palavra infalível de Deus. Tudo que a gente precisa para a salvação, nós temos nesses 66 livros, e não é necessário acrescentar mais nenhum livro. Amém? Essa história não pode ser mudada. Nós não podemos mexer, né? Esse cânon está fechado. Tudo que foi colocado lá tem uma raiz histórica, né? Uma raiz cristã. Então, nós temos que manter a Bíblia da maneira que ela está. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, continuando aqui a leitura, a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Glória a Deus, eu creio, em nome de Jesus. Pela fé, cremos que Deus inspirou pessoas no passado para redigir a sua palavra e revelar-nos as riquezas do seu reino e da sua justiça. Podemos conhecer a vontade de Deus somente pela sua palavra. Amém? Tem pessoas que ficam querendo inventar diversas formas, né, de conhecer a vontade de Deus, ficar buscando formas místicas, buscando em outras, né, lendo horóscopo, lendo as estrelas, para buscar, né, a orientação para a sua vida. Mas nós temos a palavra de Deus, somente a palavra, não precisa de mais nada, somente a palavra de Deus é necessária para que a gente possa compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? A Bíblia, ela é a bússola, né? O tema desta aula quer dizer que a Bíblia, ela é a bússola para as nossas vidas. Vocês sabem o que é a bússola? Bússola é aquele aparelhinho que nos orienta, né? Que mostra o norte, mostra o sul, leste e oeste. Quando você está perdido no meio de uma mata, por exemplo, você pega a bússola e olha as direções, né? Sabe onde que é o norte, sabe onde que está o sul, leste e oeste. E assim você pode se guiar e tentar achar o caminho de volta. Ou quando você está no meio do mar e tudo. A Bíblia, ela é um instrumento, a bússola é um instrumento para nós nos para a gente encontrar a direção certa. Né? Quando a gente está perdido, a gente usa a bússola para nos orientar, para achar o caminho certo. E a Bíblia, ela é exatamente isso para nós. Quando nós estivermos perdidos, nós vamos buscar na Bíblia a direção certa. Às vezes a gente fala assim, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que fazer, eu já não acho mais saída, meu problema não tem mais solução. É só você orar a Deus e buscar na sua palavra que você vai encontrar, sim, a saída. Você pode ter certeza que na Bíblia tem tudo que você precisa. Toda a orientação que você precisa, você vai encontrar lá, na palavra de Deus. Você pode ter certeza disso. Amém? A bússola da vida revelou-nos o Pai Celestial, através dos homens mortais, fazendo-nos conhecer a sua vontade. Né? Nós começamos aqui falando que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, mas através da inspiração do Espírito Santo. Deus estava presente em todo momento que a Bíblia foi escrita.
né? Aqui na revista dá alguns exemplos de homens mortais fazendo a vontade de Deus, né, descrito na Bíblia. O primeiro exemplo aqui fala de Abraão. O próprio Deus se revelou a Abraão, nosso pai na fé, pela palavra. Como está em Gênesis, no capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura? Vamos ver como Deus falou com Abraão através da sua palavra? Abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da sua terra e da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa mais linda. Deus falou com Abraão. Abraão não conhecia Deus. Ele não sabia quem era Deus. Ele ouviu aquela voz tão poderosa, cheia de autoridade, e obedeceu imediatamente. Ele saiu da sua terra, saiu da sua parentela e foi fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Com Abraão, somos herdeiros das promessas de Deus, as promessas da fé por Cristo Jesus. Essa obediência, essa fé de Abraão fez com que nós, hoje, recebêssemos esta herança de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus pela vida de Abraão. B. Moisés. Moisés é outro exemplo. O Senhor entregou a Moisés os 10 mandamentos. Estes mandamentos eram instruções sobre a nossa relação com Deus e com as outras pessoas. Aqui tem uma leitura extensa, que está em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o 17. Nós não vamos ler, porque senão ficaria muito longo esse vídeo. Então, você vai ler na sua casa essa menção dos 10 mandamentos. Você vai ler sobre como Deus se revelou a sua vontade através dos 10 mandamentos. Como que ele gostaria que nós vivêssemos, né? O seu povo lá, aquele povo lá que estava no deserto, como que Deus gostaria que eles vivessem a partir daquele momento e também quando eles herdassem a terra prometida. C. Deus ele também se revelou aos profetas. Através dos profetas, os mensageiros de Deus, o Senhor revelou seus planos para Israel. Ele corrigiu-os quando era preciso corrigir e os consolou quando era a hora de consolar. Aqui existem vários exemplos, né, várias leituras bíblicas. Tem Isaías, capítulo 7, Oséias, capítulo 6, do 1 ao 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21, e também capítulo 3, do 14 ao 16. Nós sabemos que Deus levantou diversos profetas ao longo da história. Levantou Isaías, levantou Jeremias, Zacarias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Joel, Abacuque, Naum, Jonas. Ele levantou diversos profetas ao longo da história e revelou seus planos para Israel. Né? Dentre essas mensagens, ele corrigiu seu povo, ele consolou seu povo, ele orientou, ele deu instruções. Então Deus ele usou diversos homens para expressar a sua vontade, né, durante aquele longo período ali de Israel, né, ao longo de toda a história de Israel. Glória a Deus, até aquele momento onde houve, como a gente diz, o silêncio profético. Depois do cativeiro babilônico, Deus levantou Neemias e Esdras, né, para reconstruir. Depois teve um silêncio,
né, profético, e Deus só foi falar novamente com seu povo através de João Batista. Então, todo aquele período, Deus levantou diversos homens para falar a sua vontade. Os apóstolos. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo escreveram várias cartas para orientar as igrejas que foram estabelecidas por eles. Essas igrejas reconheciam os escritos dos apóstolos como ensinos inspirados por Deus. As cartas dos apóstolos guiaram a Igreja de Cristo nesses 21 séculos de história cristã. A gente, né, estudou o trimestre passado todas as cartas do apóstolo Paulo, e a gente viu que existem ensinamentos gloriosos, né, deixados pelo apóstolo Paulo às suas igrejas, e que nós, nos dias de hoje, ainda fazemos menção dessas cartas. Alguns exemplos aqui está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Eu vou ler com vocês 2 Timóteo, glória a Deus. Abram aí na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para isso que serve a palavra de Deus, para instruir, né, em toda boa obra, para que a gente se torne perfeito, fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo o que agrada ao Senhor. Amém? Não perfeito para o homem. A gente nunca vai ser perfeito à vista de outro homem. Nós temos que procurar agradar ao Senhor. Essa perfeição que fala na palavra de Deus. Perfeito aos olhos do Senhor. É o Senhor que sonda, conhece o nosso coração. Os homens, eles olham para a nossa aparência e nos julgam pela nossa aparência, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso comportamento. Só que Deus é o único que conhece o nosso coração. Então, Deus é o único que tem essa régua de medir, esse prumo, que sabe quem é perfeito ou não, de acordo com o que ele vê dentro do nosso coração. Então, quando a gente for procurar ser perfeito, a gente não pode querer se enquadrar num padrão mundano, no que os seus amigos acham que é perfeito, no que a moda está dizendo que é perfeito, no que o mundo está dizendo que é perfeito. Você tem que ver o que agrada a Deus, para ser perfeito aos olhos de Deus. Amém? Outro exemplo glorioso é de Jesus Cristo. A maneira pela qual Deus tem falado nesses últimos dias é através do seu Filho, Jesus Cristo. Está escrito em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. A partir de Jesus, a palavra de Deus transformou-se em homem. Glória a Deus. João, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Essa palavra a gente tem que ler. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Do 1 ao 5. Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a podem compreender. Glória a Deus. Palavra gloriosa, né? Jesus, ele é o Verbo encarnado. Todo o Antigo Testamento, tudo que está escrito no Antigo Testamento aponta para Jesus, aponta para Cristo. A partir do momento ali da queda do homem, Deus já deixou o proto-evangelho. A gente fala proto-evangelho porque é o primeiro evangelho. Proto quer dizer o primeiro.
O primeiro evangelho quer dizer assim, que do ventre da mulher ia vir um que ia pisar na cabeça da serpente. A partir de então, Deus começou a se levantar homens, separar uma nação, falar com seu povo a respeito de Jesus. Nós devemos ler o Antigo Testamento procurando Jesus nele. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E chegou um determinado momento que Jesus ele se encarnou como homem. O Verbo, a palavra, o Antigo Testamento foi encarnado ali em Jesus Cristo. Glória a Deus, ele foi o Verbo encarnado. Então, tudo que foi escrito, foi falado sobre Jesus, ele estava ali, né, encarnado, através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu amo a palavra de Deus e a Bíblia nos convida aqui a amar também. A revista nos convida a amar a palavra de Deus. Ame a palavra. Vamos aqui fazer, né, a conclusão, vamos estar já caminhando para o encerramento. Quando uma pessoa escreve-nos um bilhete carinhoso e afetuoso, ficamos surpresos e percebemos o quanto somos valorizados por alguém que talvez nem tivéssemos tão em conta assim. Né? Na verdade, às vezes a gente está, né, desapercebido, está meio triste, e a gente recebe um bilhetinho, recebe uma carta e muda, né? Muda o nosso dia. Glória a Deus, a gente se sente mais amado. Você um dia não sentiu isso a respeito de algum colega? Esse é o sentimento que deve haver em nosso coração com relação a Deus e a sua palavra. Né? Deus se revelou ali na sua palavra, revelou o seu amor por nós. Como se tivesse escrito um bilhetinho dizendo, eu te amo. Você não está esquecido, você não está desprezado. Eu sou o Deus que te vejo e deixei uma palavra para te animar, para te consolar, para te corrigir também quando for necessário. Amém? Através do seu Filho, o Pai nos revelou a sua palavra para vivermos uma vida de alegria e paz. Mas precisamos conhecê-la. A Bíblia é preciosa e eterna. A palavra de Deus é a vida escrita para nós. Glória a Deus. É o carinho de Deus, o qual eu e você devemos desfrutar. E só podemos conhecer a Deus através de Jesus Cristo, o seu amado Filho. Este está na sua palavra. Ele é a palavra. Ele é o Verbo que foi encarnado. Quem vê o Filho, vê o Pai. Ame a palavra. Uma das melhores maneiras de aprendermos a palavra de Deus é participando de cultos onde ele tenha destaque. O culto doutrinário, a escola dominical e as pregações dos cultos públicos. São as oportunidades para aprendermos mais a palavra de Deus. Glória a Deus, a gente precisa desenvolver, né? Esse interesse, essa vontade de aprender cada vez mais a sua palavra. Aqui está orientando você a ter um bloco de anotação. Quando você estiver numa aula, né, da escola dominical, quando você estiver no culto de doutrina, quando você estiver ouvindo a palavra, pegue esse bloquinho, vai anotando tudo que você está absorvendo, tudo que você está entendendo e aquelas partes que você não está compreendendo para você pesquisar depois. Aqui está orientando você ler a Bíblia e começar pelo Novo Testamento. A melhor maneira de conhecer a palavra de Deus é lendo-a e estudando-a. Busque conhecer mais ao Senhor através da palavra. Glória a Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Deus ele se revelou para nós e se a gente quiser conhecê-lo é somente lendo a palavra de Deus. Amém? Aqui na Bíblia, aqui na revista, existem algumas atividades, né, para você fazer, algumas perguntas que vocês devem responder. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades, todos que têm a revista, façam as atividades na sua casa. Vai buscar conhecer mais sobre esse livro tão precioso que nós temos em mãos,
que é a Bíblia, né? Na verdade, são 66 livros que você carrega. Aprenda mais do Senhor, se dedique mais ao estudo da palavra. Aqui tem algumas perguntas para você responder, para refletir. Qual a importância que a Bíblia tem para a vida do discípulo de Jesus Cristo, nosso Senhor? 2. Fale um pouco de como Deus inspirou a sua palavra e, ao mesmo tempo, usou os seres humanos para que a escrevessem. E 3. Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Responda essas perguntas e você vai conhecer cada vez mais, saber cada vez mais sobre a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu agradeço já a paciência de vocês, eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Eu quero desejar que todos tenham um excelente domingo de Páscoa, que vocês possam entender também através da palavra qual é o significado dessa data tão importante para os cristãos, né? A Páscoa que nós temos, que nós comemoramos, não é a Páscoa do coelho, não é a Páscoa do ovo, mas é o sacrifício de Jesus que nós celebramos, é a ressurreição de Jesus, né? Jesus, ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que veio para ser sacrificado, para o seu sangue ser derramado e para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Glória a Deus, esse é o significado da Páscoa. Todos tenham um excelente dia. Nós estamos alegres porque recebemos uma notícia na qual nossos cultos presenciais vão voltar a acontecer neste domingo de Páscoa. Glória a Deus, nós não sabemos ainda se as igrejas vão continuar podendo permanecer com as portas abertas, mas tendo hoje essa oportunidade já é uma grande vitória. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até mais, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus.